Olá a todos, meu nome é Sidney Renato Silveira, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Esse artigo, ele é de minha autoria, junto com os colegas Cristiano Bertolini e Nara Martini Bigolin. Propostas para a curricularização da extensão em um curso de licenciatura em computação ofertado na modalidade de EAD. Por que nós estamos discutindo essa questão que envolve a curricularização da extensão? De acordo com a Resolução 7 de 2018 do Ministério da Educação, nós precisamos, então, que pelo menos 10% da carga horária dos cursos de graduação seja destinado para as atividades de extensão, e essa resolução inclui também os cursos ofertados na modalidade de educação à distância, que é o foco deste trabalho, que é o nosso curso de licenciatura em computação. Uma das questões que a gente precisa esclarecer é a diferença entre as atividades complementares e as atividades de extensão. Então, no nosso currículo, nós já tínhamos as atividades complementares e precisamos encontrar algum espaço para que o currículo fosse repensado e nós pudéssemos também agregar as atividades de extensão, que são diferentes. As atividades complementares, elas envolvem pesquisa, monitoria, iniciação científica, estágios não obrigatórios, e as atividades de extensão, elas devem ser desenvolvidas dentro de programas e projetos de extensão, mas com uma participação mais ativa dos alunos, não só como ouvintes. As atividades complementares, por exemplo, os alunos podem ser ouvintes em um evento, em um congresso, numa palestra, e no caso da extensão, não, eles precisam participar ativamente dessas atividades extensionistas. Um pouquinho sobre o curso de licenciatura em computação. O nosso curso ele é ofertado na modalidade de educação à distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, e nós ainda, segundo as regras internas da UFSM, não incluímos oficialmente as atividades de extensão na nossa grade curricular. Por quê? A resolução do MEC de 2018 estabeleceu um prazo de 3 anos, e esse prazo ainda não se extinguiu. Como nós estamos encaminhando o processo de reconhecimento do curso, nós esperamos que esse processo esteja concluído para depois, então, nós colocarmos oficialmente as atividades de extensão no currículo. Então, a UFSM definiu, por meio da resolução 003 de 2019, que a curricularização da extensão vai ser obrigatória a partir de agosto de 2021. Mesmo assim, nós começamos a desenvolver ações extensionistas nos polos onde o curso está sendo ofertado atualmente, que são os polos de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Sarandi, Seberi e Três Passos. Todos localizados no estado do Rio Grande do Sul. Uma coisa interessante é que, apesar do nosso curso ser ofertado em 5 polos, os nossos alunos são oriundos de 17 cidades diferentes do Rio Grande do Sul. Muitos deles já são professores e muitos deles, por conta do curso tem uma série de estágios obrigatórios em escolas, começam a conhecer a realidade das escolas municipais, estaduais e também instituições particulares, e começam a desenvolver ações extramuros, levando um pouco do curso de licenciatura de computação para dentro das escolas, levando esse curso para a comunidade. Como é que está funcionando a questão da curricularização da extensão na Universidade Federal de Santa Maria? A UFSM regulamentou 3 possíveis modalidades: ações complementares de extensão, programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, desde que os alunos participem efetivamente, né, ativamente, não só como ouvintes, desenvolvida de forma paralela aos componentes curriculares, disciplinas, com destinação de carga horária prática para extensão. Um exemplo que nós estamos estudando é a disciplina de computadores e sociedade, num curso de sistemas de informação, que é outro curso que nós temos aqui no campus de Frederico Westphalen, onde uma parte da carga horária vai ser destinada para a prática de extensão, e componentes curriculares vinculados à existência prévia de programas ou projetos de extensão, com carga horária teórica destinada à finalidade instrutiva, onde a parte prática é executada dentro de programas e projetos previamente aprovados. Alguns eixos dos projetos extensionistas do curso de licenciatura em computação.
qualificação docente, a auxiliar os professores de diferentes disciplinas a aplicarem tecnologias digitais da informação e da comunicação no seu fazer pedagógico. Uma área bastante interessante, que é a aplicação da realidade virtual e aumentada na educação. Temos vários alunos trabalhando com essa questão, auxiliando professores de diferentes disciplinas, tais como história e biologia. Aplicação de jogos educacionais digitais e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem. Como o curso é da área de computação, nós estamos tentando unir, então, o fazer pedagógico de professores de diferentes áreas à aplicação de diferentes tecnologias digitais. Alguns projetos em desenvolvimento, né, que estão acontecendo em 2020, mesmo em meio à pandemia de Covid. Desenvolvimento do pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental é um projeto voltado à qualificação docente. Nós desenvolvemos alguns materiais didáticos digitais e utilizamos o Moodle para formar professores que atuam na educação básica, especialmente do 5º ou 9º ano do ensino fundamental, que estivessem interessados em desenvolver atividades ligadas ao pensamento computacional. Então, atividades que possam desenvolver o raciocínio lógico e uma introdução à programação, não só programação de computadores, mas a ideia de um pensamento computacional como um todo. Nós trabalhamos de acordo com uma proposta elaborada pela Sociedade Brasileira de Computação, que estabeleceu diferentes níveis de inserção do pensamento computacional, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, e escolhemos a ferramenta Scratch, que é uma ferramenta que permite que professores, alunos, estudantes de diferentes níveis criem jogos, animações, histórias interativas. E a ideia é que as crianças, no caso, a gente vai formar professores para que eles possam aplicar em sala de aula, para que as crianças possam desenvolver o gosto pela computação, o raciocínio lógico, desenvolver habilidades matemáticas, e quem sabe, futuramente, essas crianças se interessem, né, por cursos da área de computação, que é um pouco da ideia de que nós queremos levar para as escolas. Um outro projeto que nós desenvolvemos ainda nesse ano é a formação docente, capacitação para a utilização do Google Classroom durante a pandemia de Covid-19. Os professores das escolas públicas aqui da região fizeram contato conosco, preocupados com a questão do isolamento social devido à pandemia de Covid, como é que eles poderiam desenvolver atividades para dar conta do ensino remoto. Então, nós preparamos cursos de extensão com turmas que nós atendemos em cada turma 100 professores, visando preparar professores para utilizar o Google Classroom em suas atividades pedagógicas. Grande parte dos professores não estava preparada para trabalhar utilizando tecnologias digitais e nem para desenvolver atividades nessa modalidade de ensino remoto, que não é a mesma coisa que educação à distância. Por que foi adotado o Google Classroom? A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul definiu que essa seria a ferramenta e que, a partir de junho, os professores começariam a desenvolver atividades de forma remota. Então, nós, com a expertise que os professores do curso de licenciatura em computação têm, com a vontade dos alunos de ajudarem, de trabalhar em prol da comunidade, e atendendo a essa demanda de utilização do Google Classroom, desenvolvemos, então, cursos de extensão ministrados na própria plataforma do Classroom para atender esses docentes. Algumas considerações finais. Algumas instituições chamam a curricularização da extensão de creditação da extensão, estabelecendo créditos dentro dos currículos para poderem dar conta dessa carga horária de 10% mínima. As instituições estudadas, que constam do artigo, elas apresentam poucas inovações. Basicamente, criam resoluções para estabelecer como as atividades vão ser integradas a programas e projetos de extensão que já existem, que já foram aprovados. Mesmo assim, nós consideramos isso importante, porque é uma forma de permitir que todos os alunos participem de atividades extensionistas, o que até então não era possível, ou como não era obrigatório, muitas pessoas não participavam, não tinham tempo para isso. Nós acreditamos que isso
além de fazer com que as atividades da universidade cheguem até a comunidade, no que a gente chama do extramuros, nós possamos cada vez mais ligar, né, efetivar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, integrando esses três pilares da universidade. Alguns autores, como Imperatori, trazem uma discussão, né, se nós estamos curricularizando a extensão ou extensionalizando o currículo. Então, a questão da obrigatoriedade, né, se realmente a quantificação da extensão é a forma mais adequada, porque nós não quantificamos a pesquisa, por exemplo. Né? E muitos gestores educacionais confundem as ações extensionistas com prestação de serviços e responsabilidade social. Então, esses questionamentos são importantes para que a gente possa também lembrar da qualidade, não só da quantidade das atividades extensionistas, e como fazer com que os alunos se engajem nessa prática de forma ativa. Com relação aos cursos na modalidade de educação à distância, muitos alunos estudam à distância porque trabalham, que é o caso do nosso curso de licenciatura em computação. Então, eles dispõem de pouco tempo. Como que nós vamos fazer com que essas questões sejam resolvidas, né? Nesse sentido, o cenário da pandemia de Covid nos favoreceu, porque possibilitou que todas as nossas atividades, mesmo essas atividades extensionistas, mesmo que de forma emergencial, pudessem ser desenvolvidas à distância. Nós acreditamos, como um curso da área de computação, que o futuro da sociedade do conhecimento compreende esse encurtamento das distâncias geográficas. Nós já fazemos uma série de atividades utilizando tecnologias digitais, transações bancárias, compras, e por que não fazer com que as atividades extensionistas também possam ser desenvolvidas, mesmo que uma parte delas, utilizando as tecnologias e trabalhando em prol da comunidade, atendendo uma comunidade maior, um número maior de pessoas e de localidades diferentes. Algumas referências utilizadas, as referências completas estão no artigo, e eu deixo o meu e-mail, sidneyrenato.silveira@gmail.com, à disposição, caso alguém queira discutir, fazer perguntas, e trazer também apontamentos sobre o artigo, e estamos à disposição, e foi um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência de extensão em um curso ofertado na modalidade de educação à distância.